fizeram essa pergunta: se diabo não existe, então por que está escrito na Bíblia? Papel aceita tudo, mas não é isso não. Veja bem, diabo, na verdade, no grego significa diabolos. No hebraico, Satanás significa Satã. Qual é? Isso é um adjetivo. Os judeus, eles usavam esses adjetivos de Satã ou diabolos para falar que uma pessoa era um adversário, um inimigo, um opositor, um mentiroso, um traidor. Então eles não usavam esses nomes que eu acabei de falar, traidor, não. A pessoa ela é um diabolos, é um Satã. Que nem Jesus chamava os fariseus de Satã, de opositores, de diabolos. Paulo, os discípulos sempre chamavam os religiosos, os líderes religiosos daquelas épocas de diabolos. Vamos colocar para a nossa língua de diabo. Então, em vez de colocar o nome de opositor, de acusador, o que os editores dos textos fizeram? Colocaram esses nomes, não o significado do nome. Então preferiram, acharam melhor colocar o nome, deixar o nome de IV. Diabolos, diabo, Satã, Satanás. Porque isso gera o que? Medo, pânico. Esses nomes geram aprisionamento. Esses nomes eles funcionam como uma algema, como uma corrente, como uma prisão e mantém as pessoas cativas nesses lugares. Esses nomes influenciam na mentalidade dos religiosos. Eles, quando vê uma pessoa alcoolizada, com batom na boca, com bermuda, com camiseta, dançando um baile do alalaô, então na cabecinha de um religioso, eles acham que esses nomes são seres demoníacos, de chifre, de cauda. Então quando ele vê o próximo dele, uma pessoa nessa situação, uma mulher usando batom vermelho, ali está um demônio chamado pombagira. Quando vê o cara bebendo um tinguazinho, esses caras estão com o demônio Zé Pilintra. O fumando, usando droga, está aquele... Só que eles podiam também usar, né? Os líderes dele que andam mentindo aí, como o Zé Mentiroso, né? Mas eles não fazem isso. Então, na Bíblia está escrito isso porque a religião é uma falcatrua, a religião é uma fraude, a religião é uma mentira. Então, tudo que eles puderem usar para manipular a mente das pessoas, eles usarão. Isso não é de hoje. Isso sempre existiu desde que existe religioso, desde que religião. Sempre usou isso daí. Olha aqui, só 2 exemplos que eu peguei, tá? Em João, capítulo 6, versículos 68 e 71, no texto da Nova Almeida Atualizada, assim está escrito. João 6, 68 ao 71. Simão Pedro respondeu, Senhor, para quem iremos? O Senhor tem as palavras da vida eterna. 69. E nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. Versículo 70. Então Jesus lhes disse, não é fato que eu escolhi vocês, os 12, mas um de vocês é um diabo. Não o diabo. Um de vocês é um diabo. Ele se referia a Judas, filho de Simão Iscariotes, porque este, sendo um dos 12, era o que o haveria de trair. Você entendeu? Então, Jesus usou a palavra diabolos, ele não usou a palavra diabo, ele usou a palavra diabolo para dizer que Judas ia traí-lo. Mas por que Judas ia trair? Ah, porque o diabo entrou no coração dele. Não. O Judas traiu ele porque estava escrito que Judas iria fazer isso desde Gênesis capítulo 3, versículo 15.
Já estava escrito que viria. Então, se não fosse Judas, seria Pedro, seria Cláudio, seria José, seria Manuel, seria Severino. Mas o que foi escolhido para picar o calcanhar do descendente de Eva, que assim está lá em Gênesis 3,15, foi Judas. Claro que não sei se esse Judas, o nome em grego não é Judas. Quer ver? Deixa eu ler aqui no Novo Testamento judaico. Mesma coisa, João 6, do 68 ao 71, no texto judaico. Veja como a palavra aqui, diabo, está no correto. Respondeu-lhe Simão Café. Simão Kefá significa Pedro. Senhor, para que iremos nós? Tu tens a palavra eterna. 69. E nós já temos crido e bem sabemos que tu és Kadosh Elohim. Versículo 70. Respondeu-lhes Yeshua: não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o adversário. Veja, no Novo Testamento judaico, em João 6,70, respondeu-lhes Yeshua: não vos escolhi a vós os 12? Contudo, um de vós é o adversário. Tá vendo? O texto judaico coloca o nome adversário. Mas esse nome de adversário para a religião não é interessante, porque o nome de adversário não amedronta ninguém. Agora, quando deixa o nome de diabo, Satanás, aí as pessoas dão tudo que tem. 71. Referia-se a Yehudá, eu não sei ler isso aqui. Yehudá Bar Shimon, do litoral de Isquiriote, porque era ele o que havia de entregar, sendo um dos 12. Aqui já está no Testamento judaico. Outra passagem está em Mateus 16, 22 e 23. Mateus 16, 22, no versículo da Nova Almeida atualizada. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo que Deus não permita, isso de modo nenhum lhe acontecer. Versículo 23. Mas Jesus, voltando-se, disse a Pedro: saia da minha frente, Satanás. Você é para mim uma pedra de tropeço, porque não leva em consideração as coisas de Deus, e sim as dos homens. Versículo, agora no texto no Novo Testamento judaico. E Kefá, Pedro, tomando-o à parte, começou a repreendê-lo, dizendo: tenha Elohim compaixão de ti, Senhor, isso de modo nenhum te acontecerá. Versículo 23. Ele, porém, voltando-se, disse a Kefá, que significa Pedro: para trás de mim, Satã, que me serve de escândalo, porque não estás pensando nas coisas que são de Elohim, mas sim nas que são dos homens. Consegue entender? Satã, opositor, adversário, traidor. Então o que Pedro estava fazendo ali? Pedro estava se opondo ao que deveria acontecer com Jesus. Jesus falou que iria ser crucificado, porque assim devia acontecer. Mas Pedro, como não entendia as escrituras, falou: não, de maneira nenhuma nós deixaremos, e nem Deus deixará acontecer isso com o Senhor, de forma nenhuma. Aí Jesus falou: para trás, Satanás, para trás, opositor. Mas não era que Pedro tinha chifre, tinha cauda soltada a fogo. É a palavra Satã que eles usavam. Opositor. Então, se os editores quisessem passar a verdade para as pessoas, eles teriam colocado opositor. Pedro estava se opondo ao que deveria acontecer com Jesus. É simplesmente isso. Não existe ser do mal. Todos os seres é providenciados por Deus. Seja bom, seja mal, seja para castigar, seja para abençoar. Tudo quem faz é Deus. Isaías 45, 5 em diante. Só há um Senhor. Só há um Criador. E Ele não tem adversário. Porque foi Ele que criou todas as coisas. Ele não iria criar adversários. Tá bom? Coração, dê um like, comente, compartilhe, se inscreva. Até a próxima, se assim o Pai do nosso Espírito permitir. Deus, que é o Espírito, não tem adversário, a não ser os religiosos.